Olá, olá Tiago, Olá Pedro, tudo bem? boa tarde, bem-vindo. Vamos conversar um Obrigado. bocadinho. É provável que as pessoas vejam esta conversa ou no meu YouTube ou no teu YouTube, portanto, num deles vão ver-nos certamente a falar sobre este tema, que é um tema muito Exatamente. interessante, que é a relação entre tarot e astrologia. E deixa-me já dizer que o convite partiu inicialmente de ti, a ideia partiu inicialmente de ti, o que foi uma ideia um bocadinho ousada no bom sentido, porque nós vamos desconstruir as associações clássicas entre o tarot e a astrologia. Mas antes sequer de começarmos, eu acho que faz sentido falar no tipo de astrologia que tu praticas, não é? Que é um bocadinho Exatamente. diferente, ou muito diferente da astrologia moderna. Sim. Então, a astrologia moderna inclui os planetas modernos, não é? Portanto, Urano, Plutão e Neptuno. E a astrologia tradicional, o único planeta até onde vai é ter Saturno, que é o último planeta visível a olho nu. E essa é a base da astrologia tradicional, que é trabalharmos com planetas que antigamente conseguíamos ver, portanto, a olho nu, não é? Uhum. E acho que esta conversa que nós estamos a ter aqui vai ser bastante interessante, como estavas a dizer, para desconstruir mesmo carta a carta, não é? Dar dos arcanos maiores, especialmente porque as associações que normalmente são atribuídas a cada uma das cartas inclui os planetas da astrologia moderna, e acho que esta conversa vai ser uma perspectiva diferente com base na astrologia tradicional, Uhum. portanto, com os planetas até Saturno e dando uma perspectiva também diferente de alguns significados que a própria astrologia moderna não considera para estes mesmos planetas. Portanto, acho que vai Eu, ser. sim, Vai ser e uma coisa vai ser interessante. E uma coisa interessante também é que nesta associação que nós fizemos, nós não incluímos signos. não. E acho que essa parte tens de ser tu a explicar porque é que não viste signos nas cartas. O que vai fazer sentido, eu sei de antemão porquê, mas porque é que não adicionaste os signos nas associações das cartas? Então, eu não associei os signos porque para mim os signos é apenas o contexto e o estilo de como um determinado planeta vai atuar. Até mesmo, por exemplo, no tarot eu faço a distinção da arcana maior para a arcana menor. Não é? E a arcana menor são cartas que representam coisas mais rotineiras do dia a dia e não têm tanta importância como a arcana maior, não é? E a Uhum. mesma coisa com os planetas. Os planetas é o que dão a agência, são os atores, são os que vão fazer, não é? E o signo é apenas o estilo de como é que eles vão fazer, mas não tiram a agência ao planeta. A agência, portanto, o poder, o controle é na mesma do planeta. E acho que uma arcana maior, que são cartas mais importantes, não é? São pilares mais, não é? Então acho que fazia todo sentido só atribuir planetas e não considerar signos, porque signo é muito um estilo. E acho que as cartas remetem sempre a algo que vai acontecer mais para uma ação, para um acontecimento mais importante. E acho que aí faria todo sentido só considerar os planetas. Os planetas, sim. E faz sentido porque os arcanos maiores são, hum, digamos, as cartas da alma, ou seja, são aquelas que representam os estágios da evolução, são aquelas que representam as diretrizes principais. E os arcanos menores vão adicionar um detalhe àquilo que o maior já Exato. representa. E daí Adicionam nós, exato, e nós daí já tirarmos os signos da equação. E hoje eu estive, uma coisa que aconteceu e que também achei interessante para este facto de tu não associares signos às cartas. Hoje eu estive a folhear um livro sobre o Lenormand, não tem nada a ver com tarot, é uma coisa diferente, também um à baralho de parte. cartas, não é? É um oráculo diferente. E nas associações planetárias que eu estava a ver naquele livro, não havia signos, só havia planetas, porque os planetas representam, se calhar, digamos, se calhar desta forma, as diretrizes principais a partir das quais depois os signos se vão expressar naquela energia. Podemos pensar desta forma? Sim, podemos. E acho que faz todo sentido. Até, aliás, na astrologia é muito utilizado, portanto, quando se está a aprender, não é? Para se perceber como é que funciona a dinâmica de planetas e de signos e de casas, disse que a casa é o palco, portanto, é o cenário onde as coisas acontecem, o planeta é o ator e o signo é a forma como o ator vai atuar. Portanto, se vai ser um ator que está a fazer um papel de uma pessoa triste, uma pessoa feliz, mas
nada muda o autor assim, ou seja, a personagem. As únicas É, coisas que podem mudar é o contexto e a forma como ele está a atuar, mas o ator em si é que tem o poder de falar, de andar, de ir para a frente, de saltar, de rir, de chorar. sim. Portanto, acho que faz muito Até, sentido. até porque na astrologia nós dizemos, por exemplo, Marte está em Carneiro e não Carneiro está em Marte. Carneiro, exatamente. Portanto, Ou seja, aquilo que se movimenta é o planeta. o yin e o eu do planeta, exatamente. Ok, ok. Acho que faz muito sentido. Explicar desta forma também acho que vai ajudar-nos a compreender o porquê de nós decidirmos fazer estas associações. Com isto, naturalmente, há planetas que se vão repetir, não é? Mas um Exato. planeta também não é só uma coisa. Por isso, o facto de termos várias Sim, exatamente, associações sim. Sim, vai-nos os mostrar. planetas regem muita coisa mesmo. Portanto, tudo o que nós possamos imaginar está sob a regência de algum dos planetas, não é? E, portanto, um planeta pode reger muita coisa mesmo, não é? Portanto, é normal haver repetições, mas essas repetições vão fazer sentido. Depois nós vamos explicar a perspectiva de como nós estamos o ângulo do qual nós estamos a ver o planeta e a associar a uma determinada carta, mas vai fazer muito sentido porque um planeta fala de muita coisa, não fala só de uma, não é? Senão são só 8 planetas, o que é que seria, não é? Se cada um só regesse uma coisa, Exato, ficávamos aqui muito limitados, não é? exatamente. Ok, então estamos aqui na altura de entrar nas cartas e agora no vídeo as pessoas vão começar a ver a carta da qual estamos a falar Ok, aqui, aqui ao nosso lado. E começamos pela carta do louco, não é? Que é a primeira carta, é o 0 ou o 22, a carta sem número. E em relação ao louco, o que é que tu associas a esta carta? esta carta para mim eu associei imediatamente, portanto, a um primeiro nível ao planeta Marte e a um segundo nível ao planeta Júpiter, porque eu consigo ver aqui dois momentos diferentes a acontecer nesta carta. O Ok. primeiro momento, que é aquele onde o louco dá o passo, tem aquele impulso para arriscar, para dar aquele passo para o abismo, não é? Aquele tiro no escuro, Isso é a Marte, não é? e isso é Marte, não é? Portanto, porque é um ato espontâneo, é um ato de liberdade também, não é? Uhum. Portanto, e há liberdade em fazermos aquilo só porque queremos, não é? Só porque somos espontâneos e porque queremos tomar aquele impulso, não é? Não estamos a ser obrigados, não é? Portanto, trata-se aqui de arriscar, de alguma espontaneidade que esta carta Uhum. nos fala, não é? De fazer coisas que lá está, à primeira vista, até podem parecer malucas, não é? Tipo, ai, não vou agora, não é? Dar este Tirar-me- passo Não me vou tirar profundo, deste precipício. desconhecido, não é? Vou-me atirar aos leões, não é? Uhum. Mas eu acho que também é nesse momento que nós conseguimos ser verdadeiramente livres, não é? Que é seguir aquilo que efetivamente nos move, não é? Mexe connosco. E acho que depois é aqui que eu começo a fazer a ponte mesmo para o Júpiter. Porquê? Porque este passo que ele está a dar para o abismo, não é? Tem como base algo interior que é ele acreditar nele, ele seguir aquilo, seguir algo que o move, não é? Portanto, algo que mexe com ele. E acho que para isso é preciso tu acreditas em ti próprio. Não é? Portanto, acreditas na tua ideia, não é? Sim. E acho que isso tem poder, não é? Portanto, estás a ter o impulso, mas acreditas em ti, acreditas que o saís da tua zona de conforto há a possibilidade de dar certo. E essa possibilidade de dar certo, não é? Portanto, esse crescimento que pode haver nessa zona escura, nessa zona de desconforto, acho que também é muito de Júpiter. Júpiter. Até porque nós, na carta do louco, temos uma expressão nos significados que é dar um salto de fé. E esta expressão do salto de fé representa bem as duas coisas. O salto Exatamente, marciano, não é? É Marte, e a exato. fé vem de Júpiter, não é? Porque para dar o salto é preciso coragem, nem toda a gente dá o salto. Há Exato. aquelas pessoas que chegam até ao muro, acima do muro, e E não, depois não passa voltam e não conseguem. Portanto, é preciso ali aquele impulso, aquela aquele faísca empurrãozinho. para saltar. Né? E a tal, o salto de fé, é fé, depois é que é a parte que é cobrida aqui pelo tal de Júpiter que nós acabamos de mencionar. Ok. E faz muito sentido. Depois, temos a carta do mago, não é? Do Exatamente. mágico, como algumas pessoas chamam. Aqui, o mago, na associação clássica entre tarot e astrologia, está ligado a Mercúrio, não é? E o que é que tu acrescentaste aqui? O que é que tu colocaste aqui nesta associação entre esta Nesta, tarot e astrologia? sim. Nesta carta, mantive na mesma Mercúrio, porque faz Uhum. todo o sentido, mas também acrescentei Saturno.
Eu aqui, quanto a Mercúrio, vejo aqui a influência dele, portanto, que é a parte curiosa, né? Portanto, ou seja, o de queremos experimentar com as ferramentas que nós temos disponíveis a nós naquele momento, não é? Portanto, a capacidade de conhecermos, de aprendermos, não é? E de aprender também a manipular os elementos que nós temos disponíveis. E Exato. Mercúrio é aquele planeta que é neutro e que assume, de certa forma, a natureza dos planetas com que se associa, não é? E acho que aqui isto é muito evidente no mago, porque assim, tal como o mago, ele não representa nenhum poder específico, ele simplesmente vai criar o que está ao pé dele, né? A Portanto, ele vai realidade misturar dele. e vai, não é? Ou seja, tem ainda também aqui um bocadinho essa neutralidade de não ter algo específico que o representa, não é? Ok. E além disso, a própria carta do mago, nós conseguimos ver o desenho, né? Portanto, ele tem uma mão para cima e uma mão para baixo, não é? Exato. Portanto, uma mão que aponta para o céu e outra que aponta para a terra, e isso fala muito também de, portanto, aqui o estar in between, o estar aqui entre realidades, não é? Fazer essa ligação, não é? E Mercúrio é também o planeta que representa isso, não é? Portanto, até mesmo na mitologia, ele era o Hermes, portanto, ele era o mensageiro dos deuses, ele viajava entre diferentes planos, portanto, é um mediador, não é? Portanto, é aquele que fazia circular a informação. E, portanto, eu acho que isto também é uma muito característica de o mago conseguir manipular ou alcançar diferentes planos com o tipo de coisas que ele faz. E depois. Até porque esta carta do mago, ele tem os 4 elementos, os 4 naipes do tarot ali em cima da mesa. Portanto, ele usa aquilo que tem para criar a própria realidade. Para E criar essa algo, exatamente. capacidade de fazer magia também associamos a Mercúrio, não é? E mesmo essa questão de ser o mensageiro dos deuses, de Mercúrio ser o mensageiro dos deuses, nós conseguimos ver nessa mão para cima e nessa mão para baixo. Portanto, ele capta a ideia e depois a mão que aponta para a terra dá-lhe vida, não é? Concretiza, exatamente. E daí essa associação, que faz muito sentido e que já é a associação clássica. Depois temos Saturno, não é? Saturno, exato. Saturno, para mim, vem aqui também no momento desta carta quase como se fosse um mago já mais experiente, não é? Porque, na minha perspectiva, aliás, Saturno, nós sabemos que é um planeta que está associado, portanto, à memória, à maturidade, à contenção, à sabedoria também, não é? Aqui é um pensamento que é mais profundo, aos estudos, ao conhecimento das ciências ocultas também, não é? E eu diria que para ocorrer este processo de alquimia e de manifestação que a carta do mago nos apresenta, não é? Tem de haver aqui, de certa forma, algum rigor, tem de haver sabedoria, a mistura, tem de haver uma certa estrutura, portanto, um processo com o qual, uma ordem com a qual nós fazemos as coisas, não é? Sim, porque lá está. Não, eu ia dizer, porque a carta do mago, ela fala de impulso e fala de abertura de caminhos e de usar aquilo que temos a nosso favor, mas se isso não for feito com limites, ele pode se tornar demasiado impulsivo, pode agir por impulso, pode até tentar manipular as coisas no sentido de serem da forma que ele quer, e por isso é que usar esses limites de Saturno dá uma certa maturidade à carta do mago, que permite que ele saiba como, de que forma e onde é que faz sentido usar as energias que ele tem à volta dele, não é? Exato, sim, concordo totalmente, até porque o mago não vai criar nada de novo, ou seja, ele vai organizar aquilo que ele já existe, portanto, aqueles recursos que ele tem disponível, e eu acho que para isso é preciso ter conhecimento, não é? Portanto, aquele conhecimento que é adquirido através da experiência, não é? Portanto, ele tem que ter aqui alguma maturidade também para conseguir fazer este processo de alquimia, não é? Que ele pretende, não é? E portanto, sim, acho que Saturno também encaixa aqui perfeitamente nesta carta, né? Portanto, o dominar, portanto, ser mestre, né? Tipo, ter aquela mestria de chegar àquele ponto e conseguir efetivamente concretizar aquilo que ele quer. Exatamente. Ok, faz também muito sentido esta associação. Depois, nós avançamos para a carta seguinte, que é a carta da papisa, e aqui também é uma associação muito lógica e muito óbvia, até porque a imagem fala muito por ela, não é? A papisa fala-nos muito de intuição, fala-nos muito da ligação, até a ligação à parte feminina, à parte intuitiva, às nossas águas internas, e há um planeta na astrologia que fala muito bem disto. Exatamente, que é a Lua. Exato. E como podemos ver até mesmo na própria carta, portanto, a papisa tem uma Lua
invertida, não é? Portanto, na cabeça e, portanto, foi, lá está, como estavas a dizer, uma ação um bocadinho direta. E aqui, o que é que nós sabemos da astrologia tradicional? O que é que nós sabemos da Lua? Sabemos que a Lua é muito associada a figuras femininas, não é? Como tinhas dito, também associada aqui ao lado feminino, não é? Portanto, é associada a emoções, é associada à intuição, é associada a premonições, não é? Também práticas divinatórias e também é variável, não é? Portanto, eu acho que esta carta representa muito esse, esse lado feminino, mais conectado com a emoção, com a intuição, com essa sensibilidade que é muito descritivo da própria Lua, sem dúvida alguma. Até porque se nós depois vamos ver no decorrer da nossa conversa, esta é das poucas cartas em que a associação clássica entre tarot e astrologia se mantém intocável. Bate certo. Sim. É uma associação que faz muito sentido. E portanto, aqui é mesmo isto, até porque a papisa é uma carta com tons escuros, é uma carta azulada, portanto tem cores mais frias e remete-nos muito para a questão da noite, para a questão daquilo que é interno. E nós associamos muito isso também à Lua, não é? Sim, que a Lua é a rainha da noite, não é? Exatamente. Portanto, faz todo sentido. Sim. Depois da papisa, e seguindo sempre a ordem das cartas, nós entramos na carta da Imperatriz, que é a mãe no tarot, e a Imperatriz é uma carta que nos fala de abundância, de fertilidade, fala-nos de conforto, fala-nos também de termos, de, se for necessário, darmos um murro na mesa. E nós, às vezes, quando associamos figuras femininas no tarot a alguma situação, nós esquecemos que essas figuras femininas também têm um lado de força, não é? E um lado de combate. Tanto é que a Imperatriz tem ali um escudo à volta, um escudo em forma de coração ao lado do trono. E o que é que nós associamos à Imperatriz? Aqui tem duas associações também, não é? Exato. Uma delas bate certo com a associação clássica, digamos assim, não é? Portanto, que originalmente é associada a Vênus. Na minha perspectiva, continuo na mesma associada a Vênus, mas também acrescento aqui a Lua. Muito por motivos que já falamos até na papisa, portanto, vou explicar a Lua. Eu a Vênus aqui vejo porque fala muito de graça, fala de calma, fala de sensualidade, não é? Portanto, nota-se que aqui a Imperatriz está serena, está calma, não é? Portanto, sem dúvida que a Vênus encaixa bem aqui, não é? Mas no que toca mais à parte da fertilidade, é mais assuntos da Lua. E, portanto, a Lua, na astrologia tradicional, fala-nos muito de fertilidade. Portanto, ela representa a vida, representa o corpo, representa a matéria, representa a mãe, a mulher, a rainha, não é? Portanto, a gravidez. Tudo palavras que encaixam perfeitamente na Imperatriz. O cuidado com o corpo, o amor próprio, o trabalhar a própria energia. É uma carta com uma energia muito feminina. E a ligação a Vênus e à Lua, que são as figuras femininas na astrologia, não é? Faz muito sentido. Sim, essa união de Vênus e Lua faz todo sentido. Vênus mais do lado de cuidar, né, de amor próprio, e a Lua mais do lado da gravidez, da afabilidade, portanto, da ternura também. Portanto, acho que esta união de Vênus e a Lua encaixa perfeitamente aqui nesta carta. Sim. E aqui há uma particularidade também na carta da Imperatriz, que na maior parte das vezes passa despercebida. Aliás, 3 coisas que nós vemos aqui. O escudo tem o símbolo do feminino, que é a representação de Vênus na astrologia. Exato. Não é? E depois nós temos um colar com 7 pedras e uma coroa com 12 estrelas. E isto liga-se muito bem à astrologia clássica, porque nós temos 12 signos, que são as 12 estrelas, e os 7 planetas clássicos, que são o Sol, apesar o Sol é um luminar, mas na astrologia o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que estão ali nas 7 contas do colar da Imperatriz. Portanto, é mais uma associação escondida da astrologia entre o tarot, mas sem dúvida que esta carta tem uma associação completamente feminina e faz muito sentido. E depois da Imperatriz, que é a figura da mãe, e por isso também é que está aqui a Lua, a representar o lado maternal, temos a figura do pai, que no tarot é representado pelo Imperador, que é a nossa carta 4, e que está associada tradicionalmente ao signo de Carneiro. Exatamente. Mas que nós mudamos aqui um bocadinho a situação, não é? Mudamos aqui um bocadinho a situação, sim. Na minha opinião, o signo de Carneiro não encaixa aqui tão bem.
eu consigo, portanto, a associação que eu aqui atribuiria mais facilmente é o Sol e Saturno. Uhum. E porquê? Porque eu vejo esta carta como, portanto, o Imperador é alguém que ocupa o centro, não é? Portanto, ocupa uma posição de destaque, não é? Que assume responsabilidade, ele protege o reino, não é? Portanto, estabelece ordem e exerce autoridade. Exato. E tudo isto são temas que pertencem ao Sol, portanto, são temas solares. O Sol representa a realeza, a honra, a autoridade, a liderança, o poder, os nobres, não é? Portanto, tudo significações que encaixam já nesta carta. Obviamente, quando esta energia se desequilibra, né? Portanto, indo aqui mais para o lado de sombra, pode manifestar-se até como alguma arrogância, que eu acho que até são temas que se vê muito em pessoas que ocupam posições de poder, não é? Portanto, aquele sentimento quase que de superioridade, uma falta de empatia, uma dificuldade em identificarem-se com a realidade das pessoas comuns por estarem um bocadinho out of touch, não é? Portanto, um bocadinho desligados da realidade, digamos, normal, não é? Isso também é Mas, sim. é muito solar, digamos, quando o Sol está no seu lado sombra, podemos pensar desta forma. Exatamente, sim. Que são características quando o Sol está debilitado. Mas depois também vejo aqui muita influência de Saturno, porque a verdadeira autoridade, né, portanto, isto não foi portanto, o Imperador para chegar onde chegou não foi um pico de sorte, né, portanto, ele construiu até lá e manteve-se. E Exato. é esse manter, né, portanto, porque a autoridade não se conquista sem disciplina, não se conquista sem perseverança, não se conquista sem responsabilidade, não é? E, portanto, há aqui este lado saturnino que influencia esta carta, representando, de certa forma, aqui a capacidade de sustentarmos o poder ao longo do tempo, né? Sustentar aquela posição autoritária, sustentar eu ocupar aqui o centro, não é? Portanto, não é só chegar lá, é preciso manter também e sustentar, e acho Sim. que isso é, sem Sim, dúvida, sim. que é de Saturno. E esse Saturno faz sentido porque o Imperador é uma carta que fala muito de estrutura, de rigidez, de ter as bases firmes para construir as coisas e para serem duradouras, e essa questão dos limites também é muito de Saturno, não é? Saturno é a última esfera, Claro. e portanto tem a questão dos limites, não é? A partir dali já não é conhecido, já não é seguro, Exatamente. e daí essa ligação com Saturno que faz muito sentido. A associação com Carneiro prende-se sobretudo nos carneiros desenhados no trono. No trono. No trono. Mas que tem muito mais a ver com a questão de ir na frente e ser o líder, mas quando associamos ao Sol e a Saturno, acabamos por ter aqui uma associação mais completa, diria eu, portanto, acho que é algo que faz também muito sentido. Ou seja, a associação aqui ao signo carneiro dirias que é mais imediata, não é? É gráfica. Exato. Pela imagem, exatamente. Quando nós vamos a camadas mais profundas da carta, nós conseguimos identificar o Sol e Saturno desta forma. Depois até por lá está, as terras que ele tem atrás do trono, não é? Portanto, as propriedades que ele foi acumulando até ao momento em que ele está hoje, não é? Portanto, manter e ter aquela perseverança de conseguir estar naquela posição, o tal Saturno que nós vimos. Tem muito esse lado saturnino. Depois avançamos para o Papa, que é um guia, um líder espiritual, é uma palavra amiga, é uma carta de comunicação, mas também é uma carta que fala muito das tradições e que fala de seguir os valores morais. E o que é que nós associamos aqui? Que tradicionalmente está associado ao signo de Touro, mas que nós reformulamos para transformar isto numa coisa diferente, não é? Exatamente. E essa coisa diferente é, portanto, numa primeira instância associada a Júpiter e noutra segunda instância associada a Saturno. E porquê? Então, Júpiter, porque Júpiter é óbvio que é o planeta que está associado à religião, está associado a líderes religiosos também, né? Portanto, pessoas que ocupam cargos importantes dentro da igreja ou de outra religião, né? Portanto, da fé, da sabedoria, da orientação, portanto, é um planeta que rege, tem domínio sobre estes temas e por isso nós na carta aqui do Papa temos efetivamente essa pessoa de poder, né? Portanto, um bispo, um padre, um papa, né? Portanto, alguém que tem essa posição, mas também se vê aqui o lado de Saturno, porquê? Por causa da tradição, não é? Porque eles estão num casamento, eles estão a casar, não é? E, portanto, pelas normas, pelos valores, pela preservação dos ensinamentos ao longo do tempo, não é? É que está aqui o vincado do lado de Saturno nesta carta. Eu acho que estes planetas, tanto Júpiter como Saturno, aqui representam esta carta
eu diria quase que na perfeição, porque formam aqui a união perfeita entre aquilo que é a crença, né? Portanto, o lado de Júpiter, e a estrutura que vai sustentar depois Exatamente. esta crença, né? Portanto, e esta Exato. tradição que depois é passada. Sim, sim. Também aqui há algum conservadorismo. Sim, sim. De... E nós, na própria carta do Papa, em algumas representações, conseguimos ver cá em baixo duas figuras e o Papa naquela figura central. E em algumas representações, estas duas figuras que estão cá em baixo são vistas também como discípulos. Portanto, a questão da aprendizagem, nós também a podemos associar a Júpiter ou a Saturno? Depende do tipo de aprendizagem que estamos a falar. Se for uma aprendizagem ao longo do tempo, não é? Portanto, aí é mais saturnino. Ok. E Se bem daí, que Júpiter também tem a parte do conhecimento e dos estudos. Sim. mas não, digamos que não é uma aprendizagem que dura a vida toda com Júpiter, não é? Ok. Sim. Com Sim, exato. Saturno nós temos Saturno uma já. aprendizagem que se mantém no tempo, não é? Exatamente. Sim. Aliás, o propósito de Saturno é mesmo fazer com que as coisas sejam passadas de gerações em gerações, né? Portanto, tudo o que é tradição, seja que tipo de tradição for, é muito associado a Saturno, né? Portanto, os costumes das famílias, passar de geração em geração, né? Portanto, ser tudo temas muito saturninos que é manter, portanto, algo fixo, estático ao longo do tempo, não é? Portanto, Ok, sim, sim, sim. continuar a preservar essa ideia, aquele acontecimento, aquele ato, não é? Isso Sim. é tudo muito Saturno. Ok. E faz também muito sentido. E depois entramos numa carta de dualidade e de escolhas que são os enamorados. E aqui nos enamorados nós conseguimos associar também a dois Também em planetas. dois, exatamente. Originalmente, portanto, esta carta está associada ao signo de Gêmeos, Uhum. Pela e nós dualidade. associamos, exato, e nós associamos aqui a Vênus e a Mercúrio. Portanto, a associação aqui a Vênus acho que é um bocado, portanto, óbvia, acho que toda a gente conhece a Vênus como sendo o planeta do amor, não é? Amor, exato. Representa todo o tipo de amor, representa a Exato. união, representa a harmonia e os relacionamentos, não é? No entanto, como tu também acabaste de dizer, esta carta também pode representar, portanto, aqui comunicação, escolhas, decisões, e essa parte é mais atribuída, tanto à parte mercurial, né? Porque nós tomamos decisões, temos que pensar, né? Temos que criar aqui uma estratégia, nós temos que decidir, não é? E essa parte, portanto, o que nos traz o discernimento é mesmo o Mercúrio, não é? E, portanto, essa ponderação e a capacidade de tomar decisões não é tanto de Vênus e já é mais de Mercúrio, por isso é que nós chegamos aqui a estas duas associações. E também faz sentido porque Mercúrio ele adapta-se ao ambiente em que está, não é? Ele é E adaptável. também é o regente Gêmeos. Exato. E nós aqui acabamos por ter dois caminhos, a dualidade, a necessidade de Exato. nos adaptarmos àquilo que encontramos. Por isso, tanto Vênus como Mercúrio encaixa aqui também muito bem Sim, nesta e associação. voltamos a estar, como estava a dizer, voltamos a ter também a questão da neutralidade do Mercúrio, não é? Portanto, de se adaptar àquilo que está à sua volta, não é? Portanto, como Exato. tínhamos falado também noutra carta já em cima, é essa neutralidade, ele adapta-se ao planeta que está ao lado, e neste caso ele vai se adaptar à situação que está a viver, trazendo também o discernimento para conseguir, depois, de certa forma, Tomar escolher a aquilo melhor que faz mais decisão. sentido. Exatamente. Depois desta carta dos enamorados, que nem sempre é fácil de interpretar no tarot, porque escolhas, amor, dualidade, mas conseguimos entender melhor estes significados com esta associação. Depois nós temos a carta do carro, que originalmente está associada a caranguejo, e que aqui nós associamos a uma coisa completamente Também diferente, diferente. Exatamente. porque o caranguejo não encaixa aqui muito bem. Não, também acho que não. E tanto que a conclusão que chegamos é que Marte até encaixa bem aqui nesta carta, E por porquê ser. Marte? E porquê Marte? Por ser mesmo o planeta da ação, não é? Por ser o planeta da coragem, da conquista, não é? E esta carta representa, de certa forma, a determinação para avançarmos, não é? Para superarmos os obstáculos, para chegarmos à vitória, não é? E isso é muito de Marte, não é? Portanto, o caranguejo não terá esse impulso, não terá essa determinação para ir à luta, não é? E aí, portanto, teria que ser obrigatoriamente aqui de Marte. E o próprio condutor, como vemos aqui na carta, portanto, está no controle das duas esfinges, não é? Portanto, ele está no controlo, ele tem o foco, tem a capacidade de assegurar e de controlar quase como o seu próprio destino, não é? Portanto, tem essa garra, essa força.
Isso também é muito marciano, não É é? muito de Marte, Força, exatamente. essa coragem, sim. Sim. Tanto que caranguejo é um signo de água, mais de proteção, mais sensível, que são significações que, na minha opinião, não assentam tão bem nesta carta aqui do carro, não é? E por ser Marte, não significa que, normalmente, Marte é considerado um planeta maléfico, na astrologia tradicional, e a carta do Eu carro, acho, um parênteses, eu acho que Saturno é muito pior. Eu prefiro ter Marte do que Saturno. pronto, exato, tanto Saturno como Marte são os dois planetas maléficos, não é? Mas eu quero dar mesmo aqui esta nota, porquê? Porque muitas pessoas podem achar, mas Marte é um planeta maléfico e a carta do carro tem uma carta boa, não é? Normalmente é uma carta que significa progresso, avanço, andar para a frente, Exato. não é? Mas não tem que ser necessariamente mau, não é? Porque um Marte dignificado vai fazer cumprir exatamente a sua função, que é andar para a frente, Traz o é a determinação, não é? lado mais luminoso daquele O lado Marte. mais luminoso de Marte, exatamente. Não é? Portanto, Exato. não E tem as que ser cartas, necessariamente mau só porque é Marte, não é? exato. E as cartas têm sempre este lado bom e este lado mau. Não mau no sentido de ser negativo, mas no sentido de ser um desafio que nós temos que ultrapassar. E é por isso que, tanto nos cursos como nas consultas, eu falo muito disto. Cada carta tem um lado luz e um lado sombra. Da mesma forma que na astrologia, nós encontramos um planeta que está dignificado, não é? E aí está no seu melhor, Exatamente. mas depois também temos o planeta que pode estar numa posição menos confortável e não se vai expressar tão bem, não é? Exato. Expressa-se no seu lado sombra, não é? Se estiver fraquinho, se estiver debilitado, se estiver a sofrer com algum aspecto tenso de outro planeta, obviamente não se vai comportar nas suas melhores condições, não é? Mas Exato. neste caso, sim, ou seja, portanto, eu acho que se virmos o lado negativo aqui do carro, ok, é na mesma progresso, mas podes ter obstáculos no caminho. Mas o que é preciso para superar um obstáculo? É a força, é a determinação, é a garra, que voltamos outra vez a bater na base do que é o Marte, não é? Uhum. Tanto o lado luz como o lado sombra, as significações de Marte, a meu ver, encaixam mesmo muito bem Perfeitamente. Sim, sim. nesta carta, exatamente. Exatamente. Ok. Depois da carta do carro, nós entramos na carta da força e aqui vale ressalvar que as imagens que vão ver no vídeo são imagens do tarot de Rider-Waite, portanto a força é o número 8 e a justiça é o número 11, ao contrário do que acontece no tarot de Marselha. Como nós estamos a usar o tarot de Rider-Waite, agora vamos falar da força, e esta força que por norma está associada ao signo de Leão, nós associamos a uma coisa um bocadinho diferente. E que coisa é essa? É Saturno. Saturno. Mas antes de explicar o Saturno, eu acho que aqui esta carta também é capaz de ser um bocadinho quase como o Imperador, da associação do signo de Carneiro ao desenho do símbolo de Carneiro no trono. Sim, E aqui sim, sim. ter também um leão também deve ser uma associação um Pelo bocadinho leão, muito sim. imediata, não é? Sim, sim. Mas nós aqui a conclusão a que chegamos foi mesmo atribuir esta carta a Saturno, porque Saturno, mais uma vez, é o planeta da disciplina, como nós já tínhamos falado, não é? Portanto, é o planeta da disciplina, da perseverança, do autocontrolo, não é? E esta carta representa mesmo isso, né? A capacidade de nós controlarmos, de dominarmos os nossos impulsos e de agirmos com o quê? Com maturidade. E isso é tudo Saturno, não é? Portanto, o autocontrole, a contenção, o limite, não é? Portanto, sermos mais maduros, portanto, temos esse domínio sobre nós próprios, não é? Uhum. Acho que isso, sem dúvida alguma, que são Sim, temas faz muito muito sentido. Faz. Até saturnino. porque na carta da força nós temos uma figura feminina delicada a tentar domar um leão que é o rei da selva. Portanto, não é com a força bruta que Exato. consegue dominar o leão. E eu até costumo dizer, nesta carta da força, não é com força, é com jeitinho. E é exatamente isso que esta carta representa, este jeito, esta capacidade de saber como dominar a situação, porque tem maturidade para isso, não é? E nós associamos muito isso a Saturno. Exatamente. É essa tal maturidade, não é? Portanto, essa contenção pronto, que é representada nesta carta e acho que não conseguia pensar em mais nenhum planeta que encaixasse aqui. Além de Saturno, sim. Sim, Até porque faz sentido. E isto permite-nos ver como cada planeta se pode associar a mais do que uma carta, porque cada planeta é muito polivalente, não é? E tem várias facetas e rege várias coisas. E isso vai ficar ainda mais explícito na carta que vem a seguir, porque a próxima carta nós também associamos a Saturno,
que por Exatamente. norma está associada à Virgem. Mas Saturno aqui faz muito sentido e agora quero saber porquê. Faz muito sentido. O próprio signo de Virgem também consigo ver aqui a sua influência, não é? Mais, portanto, no sentido mais analítico, não é? Portanto, permite ser mais estudioso, não é? Consigo ver um bocadinho isso, mas na astrologia tradicional, portanto, tudo o que está associado à introspeção, a estudos, a sabedoria adquirida através da experiência é temas de Saturno, sem dúvida alguma. E nós sabemos que esta carta aqui do Ermita representa reflexão, representa um isolamento, representa conhecimento, não é? São estes pilares aqui da carta. E nós até sabemos que antigamente os filósofos, não é? Portanto, os ermitas, astrólogos, alquimistas, os estudiosos, eram frequentemente descritos como saturninos. Portanto, Saturno regia este tipo de pessoas, porquê? Porque passavam mesmo muito tempo isolados. Passavam muito tempo dedicados a estudar, portanto, à contemplação, não é? E acreditava-se que esta busca incessante pelo conhecimento, não é? Esta procura, podia tornar as pessoas mais sérias, podia tornar as pessoas mais reservadas e mais melancólicas. E é um bocadinho esta a energia que aqui o ermita passa, não é? Portanto, é uma pessoa é uma pessoa que já é um idoso, já tem sabedoria, já está mais cansado, está mais isolado, já não vê as coisas da mesma forma, não é? Portanto, porquê? Porque foi adquirindo conhecimento, não é? E foi ficando mais melancólico. Exatamente. E faz muito sentido. Até porque Saturno é associado na mitologia a Cronos, que é o deus do tempo. E o ermita também é muito isto, é dar tempo, é deixar que as coisas amadureçam, é deixar que as coisas cresçam. E esta associação com Saturno faz muito sentido. E é mais uma associação que já se repete, nós já associamos Saturno a outras cartas e conseguimos ver como cada planeta pode ser multifacetado e completamente diferente, dependendo do tipo de situação em que ele está a expressar, não é? Exato. Isso também torna a associação muito interessante. Depois as coisas começam a girar e a vida começa a trazer mudanças e é aqui que entra a roda da fortuna, que nós associamos no tarot mudanças inesperadas, oportunidades, e na astrologia nós costumamos associar também aqui a um planeta que é Júpiter e que tu mantiveste nesta associação, mas que acrescentaste também algo mais. Outro, né? Sim. Sim, eu mantive Júpiter, porque lá está, é uma carta que encaixa muito bem aqui, porque Júpiter é o grande benéfico, não é? O planeta da abundância, da prosperidade, da boa fortuna, não é? E esta carta, exatamente, e esta carta lá está, representa os tais ciclos de vida, portanto, as oportunidades e as mudanças que podem abrir novos caminhos. Isso para mim é muito de Júpiter, não é? Mas o outro planeta que eu acrescentei foi a Lua, e porque a Lua, mesmo pela natureza cíclica que a Lua tem, nós sabemos que a Lua oscila muito, portanto tem muita variabilidade. E tal e qual como a roda sobe, nós estamos num momento positivo, a roda também pode descer, não é? Portanto, estes altos e baixos é muito de Lua, portanto, esta inconstância. E isso é um tema lunar. Fases, não é? As próprias fases da Lua. Exatamente, sim. Portanto, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia. E se nós pensarmos, uma roda tem um ponto central sobre o qual gira, mas para uma coisa que está em cima vir para baixo, aquilo que está em baixo tem de ir para cima. Portanto, há um movimento contínuo e esse movimento contínuo nós conseguimos associar às fases da Lua. Nada é permanente, tudo está em constante mudança. Sim, e até mesmo agora, falando até mais em termos astrológicos, podemos ver que a Lua é o planeta mais rápido e dá a volta ao mapa todo apenas em 28 dias. Portanto, ela está sempre a dar a volta, está sempre a passar por todas as casas, por todos os signos. Portanto, ela está sempre a mudar, sempre a adaptar-se, sempre... Portanto, tem esta variabilidade mesmo agarrada a ela, não é? Sim. E acho que é isso, portanto, essa natureza cíclica que encaixa tão bem aqui na roda da fortuna. Exato, e faz de facto muito sentido. Depois chegamos a meio dos nossos arcanos maiores, com a carta 11, a Justiça, e a Justiça que é associada à balança, que na astrologia moderna nós entendemos porque balança associa-se às leis, à justiça, à diplomacia, mas na astrologia clássica é um bocadinho diferente, não é? E por isso tu fizeste aqui uma alteração nesta Justiça. Sim, fiz uma alteração nesta Justiça.
Tanto que, pronto, a regência que eu dei aqui a esta carta é Júpiter, em primeiro lugar, e depois de Saturno. Uhum. O signo de balança, mais uma vez, eu também acho que poderá ser um bocadinho uma associação direta, por causa da balança, literal, balança. não é? Apesar de ter dois pesos, não é? Mas eu associo aqui a justiça, portanto, aqui ao planeta Júpiter, porque Júpiter é, na astrologia tradicional, o planeta da justiça, é o planeta da moral, é o planeta da equidade e da mediação, não é? E E que esta também carta rege os tribunais e também e rege tribunais, os advogados, os magistrados, portanto, rege todo esse tipo de políticos, portanto, é o que rege todo esse tipo de temas. E esta carta aqui representa um bocadinho, portanto, a procura da verdade, não é? Portanto, a capacidade de julgar com sabedoria e com imparcialidade, que no fundo é o que nós queremos de uma boa justiça, não é? E exatamente. por isso é que eu também consigo ver aqui um bocadinho a influência de Saturno, porque Saturno vai trazer esse sentido de responsabilidade. Saturno, portanto, as consequências dos atos e o respeito pela lei e pela ordem, não é? Portanto, Saturno vai trazer isso tudo aqui à mistura, porque Saturno não mente. Nós, na astrologia tradicional, dizemos sempre isto: Saturno é um planeta que não mente. E, E é portanto, sempre imparcial, não é? é sempre imparcial. Portanto, quem melhora para a justiça, não é? Portanto, uma pessoa que Uhum. não mente e que é imparcial, não é? E a meu ver, portanto, aqui o Júpiter diz-nos aquilo que é justo, portanto, a parte da justiça, mas Saturno é o planeta que faz cumprir essa justiça. Certo. Portanto, e acho que essas associações, se vemos desta perspectiva, né? Portanto, nós há bocadinho falamos de Saturno também no Eremita e não falamos em nada disto, né? Portanto, mais uma vez estamos aqui a repetir e conseguimos perceber Exato. que traz sempre temas novos para cada carta, não é? Os mesmos planetas. Sim, E sim. acho isso fantástico. E faz muito sentido, até porque a justiça no tarot diz-nos é a altura de equilibrar os opostos e é a altura de te responsabilizares por aquilo que é teu, de colocar limites e de seres responsável ou receberes, no fundo, aquilo que tu estiveste a plantar. E isso também associamos muito a Saturno, não é? O deus do karma, o senhor do karma, também Sim, associamos a Saturno. E o karma é uma das palavras que nós podemos associar também à carta da justiça. Depois da justiça vem uma carta que, por norma, não gostamos muito, que é o de pendurado, mas que tem um lado muito interessante de iluminação e de expansão de consciência e que nós associamos também a algo semelhante que associamos à justiça, mas que trocamos a ordem. Portanto, é trocamos a literalmente ordem. o que o de pendurado faz, é ver as coisas de outra perspectiva. Exatamente. Portanto, aqui passa a ser Saturno a primeira regência e Júpiter a segunda regência. E Portanto, porquê? Porque Saturno é o planeta da paciência, o planeta da renúncia, da aceitação, da confrontação com os limites, não é? uhum. E esta carta representa precisamente isso, portanto, a capacidade de nós pararmos, de refletirmos, de vermos a realidade E de de uma contemplar, nova perspectiva, não é? e de contemplar, no fundo, aquilo que temos à nossa frente. Sim, exatamente, e, ou seja, porque obriga-nos a parar mesmo, não é? Portanto, e isso são qualidades que são profundamente saturninas, não é? Portanto, essa confrontação, não é, com a realidade, não é? Mas depois, numa segunda instância, portanto, num segundo momento desta carta, nós conseguimos também perceber aqui como é que a influência de Júpiter começa a entrar. Porquê? Porque esta pausa, apesar de tudo, não é um castigo, não Não, é? Esta não. pausa não é um castigo, esta pausa é mesmo uma oportunidade para nós conseguirmos ver as coisas de forma diferente. Portanto, é uma oportunidade de crescimento interior. Portanto, nesta pausa há algo que surge, não é? E o significado que nasce dessa mudança de perspectiva, não é? É Júpiter. Porquê? Porque não é castigo, não é uma coisa má, ok, estamos parados, é preciso ter paciência, é preciso confrontar-nos com os nossos próprios defeitos, com os próprios obstáculos, limites, Exatamente. mas esta pausa acaba por ser benéfica para nós a longo prazo, não é? E é nessa pausa, no crescer dessa oportunidade, né, dessa mudança, que é Júpiter. E, portanto, por isso é que é Júpiter em segunda linha e estes dois momentos para estes dois planetas. Sim. E faz muito sentido também. Da mesma forma que, e aqui mais uma vez nós vamos ver porque é que nós associamos os mesmos planetas a cartas diferentes, porque eles representam várias coisas. Porque na carta seguinte, que é a carta da morte, nós temos exatamente a mesma associação pela mesma ordem. Primeiro Saturno e depois É Júpiter. Júpiter, E de que forma exatamente. se manifesta na carta da morte, que é uma carta que fala de mudanças, transformações, não fala de mortes físicas, para quem estiver a ouvir e não perceba muito de tarot, a morte não fala de mortes, por amor de Deus, tirem essa ideia da cabeça,
Mas fala-nos do fim das coisas, da transformação. E isso também é muito saturnino, não é? Sim, é muito saturnino, porque aliás, Saturno é o planeta que é associado à morte, tanto literal como no sentido figurativo de morte das coisas, não é? Portanto, o planeta que é associado ao medo, que é associado ao fim, não é? Portanto, Mas na astrologia moderna, nós já associamos Plutão à morte e à transformação, não é? pois, É mais uma diferença entre as astrologias. exatamente. Porque foram, portanto, significados que foram emprestados, não é? De certa forma, porque Certo? antes tudo era colocado sob o domínio de Saturno, não é? Até quando não tinham descoberto, portanto, Os outros Plutão, três. Neptuno, os outros três, exatamente. E, portanto, lá está, como estávamos a falar, portanto, representa mesmo aqui o medo do fim, não é? Portanto, o fim, esta conclusão de algo, não é? Portanto, mas chega ao fim porquê? Porque era uma estrutura que já não tinha utilidade na nossa vida. Exatamente. E lá está, ou seja, isto acaba por abrir o quê? Espaço para uma mudança, não é? Portanto, se há alguma coisa que é deitada abaixo, que é cortado, portanto, há aqui um fim, há uma conclusão, se abre espaço, abre uma nova janela, não é? Portanto, para uma mudança mais profunda, não é? E com uma luz ao fundo do túnel. E essa luz ao fundo do túnel, portanto, essa esperança, como nós próprios também vemos aqui na Carta da Morte, o Sol, não é? Portanto, naquele cantinho, portanto, o Sol a nascer, portanto, a luz ao fundo do túnel, esta esperança, esta regeneração que surge após a crise é de Júpiter. Por isso é que nós também colocamos aqui Júpiter em segundo plano. No primeiro plano, Saturno, pela conclusão, e no segundo, Júpiter, mesmo por esta esperança e por esta regeneração que vai surgir algo bom após a crise. Ok. E vamos nos focar lá embaixo naquele solzinho que está a nascer, no caso está a pôr-se, porque no tarot esta é a última carta diurna, daqui em diante, Okay. entre a temperança e a carta da torre, e a carta da lua, aliás, temos cartas noturnas, e vamos nos focar lá embaixo naquele sol, porque esse sol aparece também na carta seguinte, que é a temperança, ali entre as montanhas, e isso é o gancho que nós precisamos para associar a temperança, que por norma está associada a Sagitário, ao planeta que o rege, que é Júpiter. Exatamente. Lá está, esta carta também é incrível, não é? Fala de ajustes, fala de o sentido da unidade, não é? Portanto, este tal equilíbrio perfeito, não é? O equilíbrio E entre é os a opostos. capacidade de fazer circular essa energia, não é? Portanto, sem excesso de bloqueios, sem obstáculos, com fluidez, não é? E isso, mais uma vez, é uma característica muito associada a Júpiter, né? Portanto, precisamente que é o planeta da harmonia, né? Portanto, da medida certa. Exato. Júpiter, na astrologia tradicional, não fala de exageros, tanto como escola de expansão, como se costuma associar à astrologia moderna. Pois é. Júpiter, na astrologia tradicional, é temperado. Ele é na medida certa, nem mais nem E, menos. e daí também a associação à justiça, não é? A Exatamente. harmonia, à É equidade. certo. Okay. Sim, na Exatamente. astrologia moderna, pronto, Saturno associa-se muito ao excesso, vem para amplificar, para exagerar, Júpiter, sim, exato. pois. E faz muito sentido este equilíbrio entre os opostos, não é? Que é muito Júpiter. Sim, exato, lá está, o tal medida certa. Se pensarmos que ele é temperado porque ele é o grande benéfico, se pensarmos que ele é sempre bom, se ele é benéfico, ele vai ser perfeito. E o que é melhor que perfeito se não estar na medida certa, se não haver Está equilíbrio, harmonia, união, não é? Portanto, aquele exato. sentido de unidade, não é? Sim, Portanto, sim. nem está mais para um lado, nem está mais para o outro, não é? Mesmo just right, não é? Exato. Até porque esta temperança é uma carta de equilíbrio não só pelas taças, em que ela está a temperar os opostos, mas porque tem um pé em terra e um pé em água, portanto, o equilíbrio entre o racional e o emocional, Exato. e porque nós vemos ali um caminho que vai dar àquelas montanhas, e a temperança fala-nos muito disto, mantermos-nos no caminho do meio, mantermos-nos serenos, mantermos-nos em equilíbrio, e é isso que nos permite depois usar essas características de Júpiter na astrologia clássica, que nos permite depois lidar com as duas cartas que vêm a seguir. Portanto, a temperança está entre a morte e a carta do diabo, que nós vamos falar a seguir. E a temperança precisa desta pausa para respirar. E daí essa associação a Júpiter, que traz uma associação mais leve e mais equilibrada. Exatamente. Antes de entrarmos, vamos respirar fundo, na carta do diabo, que não é assim tão má. E nós vamos explicar porquê. Portanto, o que é que nós associamos a carta do diabo, que tradicionalmente está associada a Capricórnio pela ligação à parte material. Sim, e tem aqui algum sentido, tanto que nós, os planetas que nós também aqui atribuímos,
Um deles, em primeiro nível, até foi Saturno, que é o regente de Capricórnio. Capricórnio, Uhum. e em segundo nível associamos a Marte. E porquê estes dois? Porque Saturno, como nós já temos vindo aqui a falar, é o planeta que fala dos limites. Certo. Fala dos limites, fala também de coisas materiais, fala das amarras que restringem também, de certa forma, portanto, aqui a liberdade, né? Fala de tal contenção. E esta carta representa então mesmo a prisão dos desejos, né? As dependências, as ilusões, né? Portanto, aquela falta de liberdade, não é? Que no fundo é só uma ilusão, né? Portanto, mas que mantém a nossa consciência condicionada, não é? Portanto, como nós podemos ver nas cartas, eles estão amarrados, mas eles conseguem ter aquelas algemas, não é? Portanto, Sim. Até porque eles têm, na imagem que estão a ver, eles têm, apesar de terem umas correntes à volta do pescoço, a corrente não está apertada, ela tem espaço, portanto, exatamente. a pessoa pode tirar. O problema é esse, é sair dessa zona de conforto e Tirar essas algemas. e encarar a realidade, não é? E o encarar a realidade também é muito Saturno. Exato, ou seja, é isso que estamos a falar, essa representação foi perfeita, porque é mesmo isto das dependências, estarmos a carregar ainda o peso de algo que nós nos podemos libertar, mas que ainda não percebemos, porque a nossa consciência está condicionada, não é? Mas depois, em segundo plano, nós levamos aqui mais para o lado de Marte, porquê? Porque a influência dele é quase aqui muito pelo impulso instintivo que está por trás de ir atrás deste desejo, não é? Portanto, o que é que alimenta essa dependência, o que é que alimenta esse desejo, não é? E esse impulso, esse vício é Marte. Ok. E até porque a carta do diabo fala muito disso, fala muito de vícios, fala muito de desejos, de prisão, mas é uma carta que também fala de libertação. E daí conseguirmos ter essa força, essa coragem de Marte para deixarmos as coisas. Forte também. Exatamente. Depois do diabo vem a torre, e aqui esta torre vem-nos falar também muito sobre a libertação, não é? E daí nós associarmos a um planeta que também fala de libertação. Que originalmente é associado a Marte e nós mantemos na mesma Marte, que é o planeta que efetivamente faz mais sentido aqui, porque Marte é o planeta que rompe, não é? Nós já falamos aqui que ele corta, ele rompe, não é? Portanto ele destrói aquilo que já não se sustenta, não é? E a torre, lá está, ou seja, a torre não representa uma transformação lenta, é algo súbito, é algo algo repentino, não é? E portanto derruba estruturas que já estavam antes fragilizadas. E isso é o que o Marte faz, portanto ele vem a um corte, é rápido, não é? Portanto, é a associação original, acho que faz todo sentido aqui esta carta, não é? Aqui obviamente estamos a falar de um Marte no seu lado talvez sombra, no seu lado sombra, né? Do corte, da destruição, não é? E não tanto do lado da determinação e da força. Exato. Que também pode encaixar aqui nesta carta, né? Porque apesar de depois deste tombo é preciso aqui alguma destreza para te conseguir levantar e voltar a te reerguer, exatamente. Okay. Muito bem. Terminamos as cartas assim mais turbulentas e vemos a luz ao fundo do túnel com a carta da estrela. E esta estrela que tradicionalmente está associada a Aquário, nós aqui associamos ao grande benéfico da astrologia, não é? Que é Júpiter, exatamente. Precisamente associamos porquê? Porque é o planeta da proteção. É o planeta da fé, é o planeta da esperança, não é? Como nós já temos vindo a ver. E esta carta representa a confiança, não é? De que mesmo nos momentos mais difíceis existe sempre a possibilidade de recomeçar e de crescer, não é? E, portanto, de confiarmos a nós próprios, não é? Isto é um símbolo de orientação, não é? Um símbolo de renovação e de crença de que o caminho vai-se continuando a revelar mesmo na adversidade, não é? Portanto, e isso é muito de Júpiter, não é? E acho que faz todo sentido, não é? Por ser o grande benéfico, não é? O símbolo de proteção, de orientação, não é? Sim, faz. E esta associação é muito... é autoexplicativa. A associação a Júpiter é autoexplicativa. A mesma coisa acontece com a carta da Lua, não é? Da Lua, exatamente. Que tu associaste exatamente à Lua. A Lua no tarot fala muito sobre os instintos, sobre os sonhos. É uma carta preditiva. Fala-nos na necessidade de irmos lá às nossas profundezas, remexer nas nossas sombras. E nós conseguimos associar isso também à Lua na astrologia. Exatamente. Porquê? Porque a Lua é o planeta que
é também ligado na astrologia às emoções, aos sonhos, à intuição, às premonições, a aptidões oraculares, a rituais, sensibilidade, inconstância, como nós falamos também na roda da fortuna, portanto, a variabilidade, portanto, e incertezas também. E esta carta convida-nos mesmo, eu diria, que a confiar no processo, não é? A confiar na nossa intuição, a atravessarmos o desconhecido até que a verdade se vá revelando aos poucos, não é? E tal como nós vemos muitas vezes quando é a lua cheia, não é? Portanto, a lua cheia reflete o máximo de luz do sol, não é? Portanto, ela traz o culminar de algo. Portanto, ela dá luz àquilo que estava escondido, ela vai trazer algo à superfície, não é? E acho que essas revelações que nós estamos aqui a falar de quando uma lua é cheia, não é? Essa intuição, essas premonições que nós temos, acho que encaixa muito bem Encaixa. aqui na carta aqui da lua, sim. Até porque nós, na carta da Lua, no tarot, temos uma espécie de eclipse, ou se quisermos ver de outra forma, uma espécie de lua cheia, e daí essa questão da revelação e de mostrar o que Exato. está escondido, até da questão das desilusões, que pode acontecer com a carta da Lua, nós conseguimos associar à Lua na astrologia. E a Lua precisa sempre do brilho do Sol para que seja visível. Exatamente. E é por isso que a seguir vem a carta do Sol, que nós, aqui é uma associação muito fácil e muito Muito direta direta também. ao próprio Sol na astrologia. Exatamente. E aqui, porque aqui, lá está, é muito fácil, o Sol é fonte de vida, fonte de luz, não é? Portanto, é o planeta da dignidade e relaciona-se muito com esta carta porque representa a clareza, representa a honra e o reconhecimento, não é? Uhum. E reflete aqui um bocadinho a capacidade de conseguirmos ocupar aqui esta posição de destaque, de reconhecimento, de dignidade, não é? Portanto, isso é muito solar, não é? De irradiar essa luz para fora, não é? Portanto, acho que, portanto, tal como a outra carta anterior, foram associações muito, muito diretas que fazem todo sentido. Faz muito sentido também, porque a carta do Sol é isto: é expansão, é liberdade, é felicidade, é alegria, é o gosto de viver. E isso tudo é o Sol, não é? Tanto no tarot como na astrologia. E daí Exato. essa associação direta também à carta do Sol. Agora, temos o julgamento a seguir, que é a carta 20. Estamos quase a terminar esta caminhada pelo tarot e pela astrologia. Aqui a associação não é tão direta, mas fez-se uma associação com o julgamento e com Júpiter. De que forma é que Júpiter se pode encaixar na carta do julgamento? Assim, na minha opinião, encaixa-se bem, porquê? Porque o julgamento fala do despertar, fala da redenção, fala da absolvição e da elevação após um período de aprendizagem, não é? Exato. E até, por exemplo, tanto na tradição cristã, quando há o juízo final, não é? Portanto, é um ato de justiça divina. Sim. E Júpiter está intimamente ligado, portanto, à lei divina, portanto, à moral, à religião e à salvação, não é? E há sempre aqui um lugar, portanto, para uma nova etapa de crescimento e de compreensão. E eu acho que isso, por si só, é de Júpiter, né? Portanto, esse chamado, portanto, esse despertar, essa redenção, é sem dúvida que é jupiteriano, sim. Esse despertar e o ir em busca de uma verdade superior, não é? Exato. É muito de Júpiter e nós conseguimos entender o porquê dessa ligação e dessa associação. Terminamos a nossa caminhada pelas cartas na última carta dos arcanos maiores, que é o mundo, e esta carta do mundo nós associamos a Saturno, que é a associação convencional. Mas, se Saturno é o grande maléfico da astrologia, e se o mundo é a melhor carta do baralho, como é que nós conseguimos encaixar esta associação entre os dois? Assim, conseguimos encaixar porque lá está, o Saturno, na verdade, não. Tanto Saturno como Marte, como nós estamos a falar há bocadinho, eles não são necessariamente maléficos, não é? Apesar de eles terem um bocadinho No essa sentido conotação, literal no da sentido de palavra. serem exatamente, não é? Porquê? Porque eles também trazem coisas boas, não é? E é precisamente aqui uma dessas coisas boas que é associada aqui à carta do mundo, não é? Portanto, Saturno o mundo é a última carta dos arcanos maiores, e assim como Saturno é o último planeta na astrologia tradicional a ser visível a olho nu e é o último planeta imediatamente antes das esferas da esfera das estrelas fixas, não é?
E, portanto, representa aqui, de certa forma, o fim. Representa a conclusão e a recompensa que foi alcançada após um longo percurso de aprendizagem, que foram as outras cartas todas que vêm antes aqui do mundo, não é? Todas as outras cartas da Arcana Maior. E, portanto, Exato. simboliza aqui a plenitude que surge quando uma obra é concluída. Portanto, e isto é bom. Portanto, isto não é maléfico, não é? Portanto, teres aquela plenitude, teres aquele sentimento de satisfação, de conquista, Exato. de eu fiz, eu cheguei aqui, isso É o é sentimento de estar muito bom. completo, no fundo, não é? Exato, não é? Portanto, é algo que é de Saturno, não é? Sem dúvida alguma. Sim, sim, Portanto, que sim. é aquilo que tu conseguiste alcançar após este tempo de treino, de aprendizagem, né? De desafios e de obstáculos que vieram antes. Exatamente. E daí termos a carta do mundo, que é a melhor carta do baralho, mas é a última. E por ser a última, também nos diz que há uma frase, que eu acho que até é do filme do Spider-Man, que nos diz: com grandes feitos vêm grandes responsabilidades. Uma coisa assim. Exato. Portanto, para assumir a responsabilidade que a carta do mundo representa, que é a completude, o fechar o ciclo, nós precisamos dessa força e dessa maturidade de Saturno, e daí essa associação entre os dois, e que se consegue explicar desta forma. Isso prepara-nos depois para entrar novamente no novo ciclo em que o louco volta a passar por todas as cartas, mas esta associação faz sempre muito sentido com Saturno. E assim terminamos estas associações, não é? Sim. E acabamos por trazer uma visão diferente, um olhar diferente para a associação entre o tarot e a astrologia. Aproveito para dizer também que, para quem nos quiser seguir nas redes sociais, tem os arrobas a seguir ao nosso nome. No caso do Tiago, Cosmic_Astrologia. No meu caso é o que está aqui em baixo, pedrocascais.pt. E lá vão encontrar mais sobre o nosso trabalho. Eu com uma ligação 90% ao tarot, apesar de eu ter uma parte da astrologia, o meu foco é sobretudo o tarot. E o Tiago com uma ligação à astrologia clássica, onde podem fazer leituras de mapa astral, revoluções solares, trânsitos, que são coisas fascinantes, sobretudo as revoluções solares, perto da altura do aniversário. E olha, agora passo-te a palavra para nos dizeres mais do que é que fazes e de que forma é que o que é que nós podemos adquirir ao fazer uma leitura contigo. Por exemplo, uma revolução solar, ou uma leitura de trânsitos, ou até um mapa astral. Sim, pronto, olha, acho que traz sempre novas informações, né? Portanto, quem faz especialmente a astrologia tradicional, desde que eu tenho começado a ingressar, porque eu comecei, para quem não sabe, comecei pela astrologia moderna e só Mas nos últimos houve ali tempos alguma coisa que não te identificaste a 100%, foi isso? houve ali alguma coisa que não, sim, que não me fez identificar a 100%, porque cheguei a um ponto que eu sentia que precisava dar mais informação e precisava de escavar mais um bocadinho o mapa para conseguir dar informação mais precisa às pessoas. E foi aí que eu comecei, pronto, comecei a ler, a investigar e continuei à procura até que acabei por cair na astrologia tradicional medieval perso-islâmica, e que é uma astrologia que nos dá muito protocolo, dá-nos muito detalhe, não é? Portanto, eu posso perder muitas horas a ver um mapa, mas depois a informação que eu consigo dar à pessoa também é muita, exatamente. As pessoas depois ficam chocadas, não é? Porque é mesmo muita coisa. E acho que é esta versão de cumprir a tradição, de seguir as fontes primárias, não é? Portanto, os nossos antepassados, os nossos O astrólogos. conhecimento inicial, não é? Exatamente, sim. Que lá está, algo saturnino, manter a tradição, não é? E acho que é muito isso que as pessoas podem esperar ao ter uma consulta comigo, né? Portanto, ter esse lado tradicional. Obviamente, as revoluções solares são também uma das técnicas que eu mais gosto de estar a fazer, porque traz sempre clareza ao ano para a pessoa, sem dúvida alguma, né? Portanto, quais são os temas mais ativados, o que é que a pessoa pode esperar para o ano, não é? E é isso, ou seja, portanto, se tiverem interesse, é só mandarem mensagem que resolvemos isso e siga esta comigo. Fazem a vossa leitura. Nós vamos deixar depois na descrição do vídeo os arrobas e os links para os perfis de cada um. No meu caso, quem quiser fazer leituras de tarot ou aprender tarot,
podem ir lá espreitar, têm informações à vossa espera, têm consultas à vossa espera, e tenho a certeza que qualquer um de nós, independentemente do que escolham, tarô ou astrologia, vai-vos ajudar imensamente. Olha, resta-me agradecer, foi uma conversa muito interessante, certamente não vai ser a última, foi a primeira, mas não vai ser a última, Exato. e olha, espero que nos encontremos mais vezes, e depois, quem vir o vídeo, que deixe nos comentários o que é que achou, e até sugestões para uma próxima conversa. Sim, sinto-me também da mesma forma, acho que foi uma conversa bastante produtiva. Espero que as pessoas tirem proveito também desta nossa conversa, né, e destas nossas associações, e consigam, de certa forma, começar a olhar também para as cartas de forma diferente, ou para os planetas, ok, realmente nunca tinha pensado num Saturno ou num Marte daquela perspectiva, e ver como é que as duas coisas se encaixam, né? Porque uma pessoa que pode não conhecer a astrologia e conhece só o tarot consegue agora começar a perceber, ok, realmente Exatamente. planetas Como começam é a que fazer as sentido, coisas... ou mesmo ao contrário, não é? Portanto, como as duas Exato. coisas se interligam muito bem. Exatamente. E acho que já só por isso acho que já foi produtivo, e Já acho que vale, vai agregar qualquer coisa. sim, já Sim, vale super a pena. sem dúvida. Olha, obrigada e, e até breve. E espero que quem nos veja continue a seguir o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado, até breve.